Programa Guerreiros em Debate. Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense. Dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, o time do povo, o maior de Minas e que está agora em franca recuperação, ou pelo menos dando a entender isso, numa sequência recente no campeonato em que o Cruzeiro vai conseguindo os pontos e tentando se distanciar da zona de rebaixamento. O Cruzeiro subiu para a 13ª colocação nessa rodada com a vitória sobre o Chapecoense por 2-0. Teve ainda empate com o Vasco da Gama no meio de semana, 2-2 no Mineirão. Nós vamos falar sobre isso e muito mais hoje no nosso Guerreiros em Debate. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirodosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro, com comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirodosgramados.com.br. Vou começar já o nosso programa chamando a audiência para participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda o seu recadinho aí pra gente no Twitter, usando o hashtag RádioGDG, pode ser no início, no meio, no final do recado, não importa o momento, né? Você coloca aí hashtag RádioGDG, sobe aqui pra gente, o Tavares Guimarães aqui colocou já, que vai participar com a gente hoje aqui, meu parceiro aqui de Guerreiros Gramados, começando a hashtag RádioGDG agora, bora ouvir, vamos participar então, o pessoal interagir com a gente, ajudando a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. A outra maneira de participar com a gente é pelo Facebook, pelo Google Plus ou pelo Instagram do Guerreiro dos Gramados. A gente faz, por exemplo, facebook.com/Guerreiro dos Gramados, aí o esquema é um pouco diferente. A gente vai ao longo do programa subindo alguns postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo. E aí você interage com a gente a partir de... né, você coloca o seu recado logo abaixo da mensagem que a gente tiver colocado. Né, por exemplo, Rádio no ar, ao vivo, Guerreiros em Debate. Participe, deixe sua pergunta curta e compartilhe a foto dos atletas concentrados na partida de ontem, conversando no centro do campo. Né, você deixa o seu recado logo abaixo, participa e interage com a gente também, ajudando a fazer o nosso programa. Vamos começar o programa então falando da vitória do Cruzeiro de ontem, uma vitória importante, né, uma vitória com um herói improvável. Né, o Cruzeiro abriu o placar com um gol de Fabiano, né, o lateral direito, que boa parte da torcida questiona. Eu particularmente acho que o Fabiano atuou muito pouco pelo Cruzeiro para a gente ter uma avaliação precisa sobre o potencial do jogador. Ontem abriu o placar, a Chapecoense ainda fez um gol contra para o Cruzeiro conquistar a segunda vitória, numa rodada em que dos 10 últimos colocados, 6 venceram, né, algo que é raríssimo de acontecer no retorno do Brasileirão. Os outros 5 que venceram atuando como mandantes, é verdade. Mas se o Cruzeiro não tivesse vencido a Chapecoense, ele teria... se tivesse empatado, não. Mas se tivesse sido derrotado para a Chapecoense ontem em Chapecó, o Cruzeiro estaria nesse momento na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não está, 13º, 33 pontos. A Chapecoense abre a zona de rebaixamento agora na 17ª colocação com 31. A vantagem segue apertada, apenas 2 pontos, né, já que Curitiba venceu, Avaí venceu, Goiás venceu e foi a própria Chapecoense que entrou na zona de rebaixamento. Mas o Cruzeiro ganha aí um andar na classificação, chega ao 13º lugar, dá uma respirada nesse momento para fazer 2 jogos em casa e buscar manter uma recuperação que nesse momento, né, a partir da saída do Luxemburgo, se desenha matematicamente. Nos últimos 6 jogos, o Cruzeiro venceu 3 vezes, empatou 2 vezes e perdeu apenas uma vez a derrota para o Flamengo no Maracanã. Isso dá 61% de aproveitamento. Se esse fosse o aproveitamento do Cruzeiro no campeonato, o Cruzeiro estaria nesse momento na 3ª colocação. Mas enfim, vamos falar de Cruzeiro e Chapecoense. Vou começar passando a bola aqui para o meu parceiro de Guerreiros Gramados,
o Tavares Guimarães voltando a debater com a gente aqui depois de um tempinho, né, Tavares? A escala rodando aqui, o Tavares ficou um tempo de fora, mas vai falar com a gente hoje sobre o Cruzeiro Chapecoense. O que você viu do Cruzeiro ontem na partida, Tavares? E achou da atuação celeste e desse momento do campeonato? Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite, Paulo. Boa noite a toda a torcida do Cruzeiro que nos ouve agora. É um prazer sempre participar da rádio. Bem, eu acho que a minha análise do jogo de ontem, eu acho que o Cruzeiro mostrou consistência, né, e preparo para lidar com a situação de adversidade. O Cruzeiro ficou cerca de 30 segundos, né, na zona de rebaixamento. A rodada foi muito desfavorável. Os times de baixo venceram, né, grande parte desses times venceram, e está tudo muito embolado. O Cruzeiro poderia ter desesperado, né, sentido a pressão, já estava jogando fora com o time também em situação complicada. O Cruzeiro conseguiu vencer, teve uma atuação consistente, não foi, eu acho que não manteve o nível das últimas atuações do Mano, como por exemplo contra o Figueirense, contra o próprio Atlético Mineiro em alguns momentos, enfim, não mostrou tanta evolução como em outros jogos com o Mano, mas eu acredito isso ao cansaço físico, né? A maratona de jogos, né? O Cruzeiro está jogando no meio da semana sempre, então eu acho que os jogadores estão meio esgotados. Agora com um tempo maior para trabalhar, eu acho que tende ainda a evoluir ainda mais, né? O Mano vai ter mais tempo para treinar, para escalar o time da melhor forma, estudar melhor os jogadores. Eu acho que o time tende a evoluir ainda mais agora. Então o resultado de ontem eu vou avaliar como o mais importante de todos do campeonato, porque foi no momento crítico, né, da situação, do contexto que o time vence, pela resposta, né, dos adversários do Cruzeiro na luta contra o rebaixamento. Se o Cruzeiro perdesse ontem, ia criar um clima de estabilidade muito grande, né, e de pessimismo também na torcida, porque a torcida do Cruzeiro não está acostumada a lidar com esse momento de tensão, né, estando na zona de rebaixamento. Ela fica desesperada, né, com medo do time cair, né. Não é o Vasco, por exemplo. O Vasco é um time grande, mas a torcida está acostumada com isso. O Cruzeiro não. Então foi uma vitória imprescindível para dar tranquilidade na semana. A torcida vai apoiar no próximo domingo, e acho que tendo tranquilidade a gente sai dessa situação fácil, assim, porque qualidade técnica, treinador, ambiente interno, torcida, a gente tem tudo para sair disso com certeza. Tavares, e a gente consegue notar na rodada de ontem, né, a atuação do Cruzeiro após a rodada, principalmente. O Cruzeiro só jogou às 18h30. Quando o Cruzeiro entrou em campo, ainda faltava o Curitiba jogar, mas o Curitiba atuava como mandante, e se vencesse poderia colocar o Cruzeiro, se empatasse, né, e o Cruzeiro fosse derrotado, o Cruzeiro teria entrado na zona de rebaixamento. O time reagiu muito bem a uma situação de pressão, né, atuando fora de casa. Nesse sentido, até, né, como o Tavares estava falando da torcida, não entender muitas vezes o momento, ter atuado fora pode ter sido um auxílio, já que rola uma pressão maior, rola uma desconfiança maior sobre os jogadores, e o Cruzeiro venceu superando, né, adversidades importantes. A Chapecoense não vive o seu melhor momento no campeonato, completou 8 jogos sem vencer, mas não perde como mandante, né, nessa sequência de 8 jogos sem vencer. São 5 derrotas, são 5 empates, salvo engano, ou 4 empates. E poucas derrotas a Chapecoense tem em casa no campeonato. Ok, é o melhor momento do campeonato para ir à Arena Condá e vencer a Chapecoense. Mas o Cruzeiro soube aproveitar isso. Na quarta-feira, quando enfrentou o Vasco, o Cruzeiro foi enfrentar o Cruzeiro atuando como mandante, um adversário que está em recuperação. O Vasco não perde há 4 jogos. Na segunda-feira passada, eu até dei uma comentada sobre isso. Olha, vendo o panorama atual do campeonato, o jogo de domingo contra a Chapecoense é mais tranquilo do que o jogo contra o Vasco. O Cruzeiro fez 4 pontos na semana, uma pontuação importante na briga contra o rebaixamento. Se o Cruzeiro completar 4 pontos a cada 6 aqui até o final, ele vai tranquilamente se livrar do rebaixamento, e fez um bom papel na semana. É isso que é importante que a gente possa destacar. E atuou ontem, né, com uma situação que é interessante a gente comentar também. O Cruzeiro teve desfalques importantes em campo. O Ceará não pôde atuar, o Paulo André acabou atuando no lugar do Bruno Henrique, que não pôde atuar também. O Cruzeiro teve desfalques e teve que lançar a campo 3 jogadores dos mais questionados do elenco: Charles, Fabiano e Paulo André. E venceu mesmo assim. E acho que isso começa a mostrar pra gente o seguinte: mesmo as peças questionáveis do elenco,
que num processo de reformulação a gente precisa sim discutir se permanecem ou não para 2016, podem, como fez o Fabiano nessa rodada, agregar num campeonato de nível técnico baixo. Né? Nós vamos enfrentar adversários de nível técnico baixo, adversários que não têm jogadores expressivos, que não têm qualidade técnica e que vinham treinando, que vinham fazendo todo o sacrifício possível. O Cruzeiro não. O Cruzeiro, depois de 3 meses aí, sem uma política de treinamentos decente, com muito improviso na escalação, passa a ter um pouco mais de comando, de ordem, de trabalho, vai reagindo no campeonato, e mesmo essas peças mais questionáveis podem, eventualmente, na sequência do campeonato, ajudar numa vitória. É o caso do Fabiano ontem. Eu vou passar a palavra agora para o Sidney Júnior, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados também, e quero saber de você, Sidney, sobre a atuação dessas peças mais questionáveis na partida de ontem, né? O Paulo André, o Fabiano e o Charles. Dá para o Cruzeiro e para a torcida confiar nesses atletas para essa sequência de 11 jogos? É fortuito, o Cruzeiro deu muita sorte que elas funcionaram ontem. Como você vê esse momento do elenco? O Mano Menezes comentando, né, recentemente, que o Cruzeiro tem 41 jogadores no elenco. O William Correia estreou ontem, por exemplo, também. A gente pode falar um pouco sobre a atuação do William. Jogou pouco tempo, mas atuou ontem contra a equipe de Chapecó. Mas é um elenco muito repleto. O Mano disse que alguns podem ter poucas chances nesse momento, mas que conta com todo mundo, né, se precisar utilizar para conseguir os resultados. Como é que você vê nesse momento um elenco hiper inchado? O Mano chegou, inclusive, falou essa semana também, a falar que não era para trazer mais jogadores, né? Ele ainda chegou com uma janela aberta, que tinha um grupo que poderia apresentar resultados e que ele precisava avaliar novamente. Esses jogadores que vinham comprometendo e ontem tiveram uma boa atuação, precisam ser reavaliados, ou você já descarta algum deles para o Cruzeiro, Sidney? Boa noite, João. Boa noite, Talvanes. Boa noite, Paulo. Salve, salve, China Azul. Sempre um prazer estar participando do programa. Olha, você falou bem aí, João, dos 3 nomes, né? Fabiano, Paulo André, Charles. Pessoal, a torcida, eu diria a grande maioria não gosta deles. E até de certo ponto com razão, porque são mais limitados em relação aos titulares, por exemplo. Até sacanagem comparar Fabiano com o Ceará, né? E, enfim, os 3, focando, né, nesses 3, eles jogaram bem ontem. Não vi nenhum comprometer, apesar do Paulo André num lance lá agora esqueci o nome do cara que estava no lado direito lá infernizando. Levou um drible, mas William tirando Bardo. isso, tá. Como? William Bardo. Eu acho que foi ele que estava nesse lance. E aí deu um drible lá e chegou cara a cara, mas tirando esse lance assim que eu tô lembrando, não comprometeu não. O sistema todo, né, se portou bem, né, na defesa. O Chapecoense chegou com certo perigo, mas não exigiu muito do Fábio, felizmente, né. O Fabiano fez um golaço, né, deu uma sorte lá sorte e competência, né. Acertou bem a direção lá da bola e ela bateu na frente do goleiro. Tem gente falando que o goleiro falhou. Não deixa de ser falha, mas a bola, quando ela bate na frente do goleiro, é difícil. Ele tem que adivinhar onde vai, a altura, e o campo lá da Arena Condá parecia muito bom, mas acaba tendo alguma irregularidade, principalmente na pequena área ali onde o goleiro fica, né? O Paulo André, que eu já falei, né, não comprometeu. O Charles também não comprometeu, até chegou a finalizar lá bem, mas esses 3 ontem diria que tiveram nota de 6 para cima, eles foram muito bons. O William Correia estreou rápido, né? Não tem como avaliar também a competência dele e tal. Vocês falou bem aí, João. O Mano não conhece bem o elenco. O elenco está muito inchado, tem que dar uma reduzida mesmo. E tem que fazer um planejamento muito bem feito para saber dispensar os caras certos, né? Porque se for dispensando assim, só de qualquer forma, sem planejar, acaba dispensando um jogador que pode jogar bem por uma outra equipe. Mas aí cisma, não, esse cara não fica, não sei o que. E ainda tem peça ainda pra vir, né? Tem o Dedé pra voltar e o Júlio Batista parece que vai voltar também. O time tem que fazer logo mais 9 pontos pelo menos para poder ficar mais garantido, né, na Série A e já começar já
em 2015 fazer o planejamento para o ano que vem. Quanto mais cedo o Cruzeiro garantir matematicamente a sua permanência na Série A, mais fácil vai ser para o Cruzeiro ir ao mercado, convencer atletas a fecharem com o clube. Nessa semana que passou, por exemplo, acho que nenhum dos dois é oficial, mas já se especula, por exemplo, o acerto da Podida Chapecoense com o Palmeiras para o ano que vem, acerto do Fernando Bob, né, que era da Ponte Preta, acho que ainda está na Ponte Preta, né? Ainda está na Ponte Preta, né? Com o Corinthians, que são atletas que podem assinar com o Corinthians, com o Palmeiras, com a tranquilidade de que vão disputar a Série A na próxima temporada. O Cruzeiro ainda não dá essa segurança no mercado, né? Então o Cruzeiro, quanto mais cedo conseguir atestar matematicamente sua permanência na Série A, melhor vai ser para atuar no processo de investigação no mercado. Mas volto a dizer, como o Mano observou em algumas entrevistas na semana passada, que com 41 jogadores à disposição, ele tem muita dificuldade para avaliar o potencial técnico de cada um, né? E o momento é de avaliação. Eu acho importante a gente entender isso. O elenco do Cruzeiro, eu não mudei minha visão desde o início do ano, acho que é um elenco bom, com peças, com setores carentes importantes na transição. O Ariel Cabral ajudou bastante nesse momento aí, mas vem num retrospecto recente crescente, mais à altura do que esse elenco pode fazer e poderia ter feito no campeonato se não tivesse apostado durante muito tempo num ex-treinador, né? Mas a confiança que o Mano vem passando nas entrevistas, e eu pelo menos entendo assim, quero saber até dos nossos ouvintes, também dos meus companheiros se eles entendem assim, é uma confiança de que vai ter uma reavaliação desse grupo com mais critério para entender de fato quem pode ou não contribuir na sequência da história do Cruzeiro em 2016, mas mesmo nesse ano, né, o Cruzeiro que ainda teve Alano como novidade na partida de ontem também, né, o Alano pôde atuar, vamos falar também do Alano, e daqui a pouco também falar sobre o Williams, né, expulso mais uma vez, o Cruzeiro tendo problema com expulsão mais uma vez nesse campeonato, era algo não recorrente nas equipes de 2013, 2014, mas o Cruzeiro tem lidado com as expulsões, vamos falar sobre isso também, o impacto que isso pode ter no campeonato, mas antes, passar, na verdade, sobre a opinião dos ouvintes, o Rodrigo Nunes avisando aqui que a Rádio GDG está com o Cruzeiro, o time do povo, né, a hashtag Cruzeiro, time do povo. O Thiago Cruz falando que o resultado foi importantíssimo, agora não podemos ter todo jogo um atleta expulso, aí complica, vira drama. Acho que ontem, o Cruzeiro venceu por 2-0, não chegou a ser tão dramático, mas um gol da Chapecoense ali, com o Cruzeiro tendo um jogador a menos, colocaria uma pressão absurda no final do jogo. Acho que é um problema assim, que o Cruzeiro precisa resolver, e principalmente os atletas que estão sendo expulsos, né? Assim, são atletas com perfil complicado do ponto de vista disciplinar, seja o Williams, que nos últimos brasileiros tem até tido poucas expulsões, mas voltou a ter esse problema no Cruzeiro, o Fabrício, o Mena em função de posicionamento. As últimas expulsões do Cruzeiro são expulsões evitáveis no mínimo, e o time precisa de fato rever esse tipo de situação. O Vander Araújo fala que é muito bom ver a mudança de postura do Cruzeiro dentro de campo, que os treinamentos estão fazendo a diferença dentro do campo, e, né, tem muito a ver com o Talvanes falou agora há pouco. Vai ser a primeira semana desde que o Mano Menezes chegou, os atletas tiveram folga nessa segunda-feira, a gente fazia uma fiscalização intensa das folgas na era Luxemburgo, a gente nunca criticou o atleta ter folga, isso é até direito trabalhista, a folga de hoje é natural, numa semana em que não há 2 jogos. E na terça-feira, né, amanhã, inicia novamente a preparação para o duelo contra o Curitiba. Primeira semana completa de treinamentos do Vanderlei Luxemburgo, não, aliás, do Mano Menezes, desde que chegou ao Cruzeiro. E o Vander completa ainda que o bom trabalho do Mano é que o trabalho realmente está aparecendo, não são só falácias de ex-treinador ou pseudo-treinador em atividade. O Arthur Almeida, falando de domingo, diz que o apoio da torcida será primordial. O Marco Fox dizendo que, claro que o Cruzeiro evoluiu, né, ganhar com o Paulo André, com o Fabiano, com o Charles e com o Alano, com o gol de Fabiano equivale à descoberta do fogo. Então, sobre a descoberta do fogo de ontem, então, ainda, né, o Cruzeiro vencendo apesar dos desfalques, até em que peso, né, que peso que a gente pode dizer que teve uma equipe que tinha desfalques, uma equipe que treinou pouco junto, portanto, com jogadores que a torcida até questiona até que ponto isso explica
Por exemplo, um lance como a expulsão do Williams. Houve algum momento de desentrosamento na equipe, de exposição demais dos jogadores de marcação que justificasse a expulsão do Williams? Ou para você a expulsão do Williams é mérito, bem entre aspas nesse sentido, do jogador precipitado no lance, precipitado durante a partida e que acabou sendo expulso? Ou erro de avaliação mesmo do Mano Menezes, que poderia poderia ter substituído o jogador antes da expulsão, como foi no clássico contra o Atlético Mineiro, né, que a expulsão do Mena se desenhou muito antes de acontecer. Para você, o que explica a expulsão do Williams na partida de ontem, então? Perdão, eu desativei o microfone aqui sem querer e esqueci de ativar novamente. Pela questão do Williams, eu acredito que ele estava nervoso no jogo, não estava bem. Não sei explicar se foi questão física, se é fase mesmo, mas não estava bem no jogo. E todo mundo já estava falando, todo mundo já estava prevendo. Mano, tira o Williams porque ele vai ser expulso. No lance específico em que ele foi expulso, eu acredito que o árbitro errou. Não era para ter sido expulso não, apesar da jogada ali ter sido um pouco confusa e tal, eu acho que o árbitro errou. Então, eu acho que um pouco, né, dessa questão foi falta de leitura do Mano mesmo. Na questão do clássico em relação ao Mena, eu acho que o erro foi do Mena mesmo. Não é porque tomou amarelo que você é obrigado a tirar. O Marcos Rocha também tomou amarelo, não foi expulso. O Mena não precisava de ter feito aquela falta, foi muito óbvio, né, que ia ser expulso, um carrinho ali. Não era uma jogada assim, que o cara ia sair na cara do gol, estava na linha de fundo ainda. Foi erro dele mesmo. E no caso do Williams ontem, ele não fez uma boa partida. Não coloco a culpa em cima do Mano, não. Claro que ele poderia ter substituído, sim. Mas a culpa não foi dele. Agora, em relação ao Paulo André e o pessoal falando, queria lembrar o pessoal que há poucos anos, o Paulo André teve no time mais vencedor da história do Corinthians. Então ele não pode ser tão ruim assim. Não é esse jogador que todo mundo fala também. Ele não tá, a fase dele é ruim, concorda, não tá bem no Cruzeiro não. Mas daí é dizer, nossa, como é que consegue ganhar com o Paulo André, não sei o que. Pega o time da Chapecoense e vê. Pega o time do Sport, o 11º, para você ver. O André não joga nada. O Marlon não joga nada. Não sei quem não joga nada, mas os caras estão lá na nossa frente. Então não precisa de ter esse desespero todo por causa de um jogador regular, porque o Campeonato Brasileiro é muito regular, né? Muitos times com elencos semelhantes. Não é porque um jogo o Paulo André teve que jogar, ou o Fabiano teve que jogar, que a gente está perdido. Eu até acho que o elenco do Cruzeiro, apesar de não ser nada excepcional, ele é muito equilibrado. Quando sai um jogador, entra outro ali mais ou menos no mesmo nível, né? Em muitas posições tem uma quantidade muito grande. Agora, em relação ao que você falou, João, o problema do Cruzeiro no ano, né? Faltou aquele inteligência e perspicácia na hora de contratar. Se a gente tivesse desde o início do ano com aqueles jogadores, a gente já falou isso 1000 vezes, mas nunca é demais, né? Tivesse aquele jogador de transição ali, um meia, um volante de transição, a situação do nosso time esse ano poderia ter sido completamente diferente. Mas desde quando o Mano chegou, a gente resolveu virar essa página, né, deixar de lado o que aconteceu, que foi tudo errado. Então fazendo de tudo para o Cruzeiro ser rebaixado. Mas a gente virou essa página, felizmente. E eu estou com expectativa muito boa para esse ano, a gente sair dessa zona da confusão e planejar um 2016 bem bacana. No mínimo a gente consiga uma vaga para a Libertadores de 2017. Ô João, eu gostaria só de complementar aí o que o Talvani estava falando. Igual comentou do Williams, né? Eu achei ele bem tranquilo ontem. E sobre a expulsão, para mim o erro maior foi poderia ter sido evitado, foi naquele primeiro cartão dele, que foi um lance lá na lateral, no meio campo, não tinha necessidade, aí trombou e tal, caiu, beleza, a bola saiu, o árbitro já tinha marcado, não tinha necessidade de pegar a bola e com as mãos jogar ela para mais longe. Aí esse cartão foi realmente desnecessário. Teve, vamos falar, mais culpas, né, do que o Mano deixar ele voltar no segundo tempo. Porque o Mano confia nos jogadores, aconteceu mesmo com o Mena, né? Confia que eles vão se comportar bem e tal, não vai prejudicar a equipe. No lance do segundo amarelo, realmente foi uma desatenção da arbitragem, porque o adversário tocou o rosto
do Williams, aí ele levou a mão no rosto e caiu na queda que derrubou o cara, quer dizer, não teve nem intenção. Pra mim não era nem pra amarelo se fosse pra marcar falta. Enfim, aí rapidinho só do Paulo André, aquele time do Corinthians tinha um sistema bem montado, né? Aí facilita pra qualquer zagueiro também, mas e no mano a mano é difícil pra qualquer um também. O cara não é tão ruim assim, igual o povo gosta de rotular os caras, né? O cara joga mal uma partida, ele é ruim. É complicado esse negócio de rotular jogador. João. Eu confesso que eu nunca fui muito fã do Paulo André, não, mas acho que tá longe de ser um jogador para comprometer uma equipe. É zagueiro de time de segunda divisão, qualquer coisa do tipo, né? É só a gente ver a letra de zagueiros do Campeonato Brasileiro. Aí entender um pouco os adversários que a gente tem, etc. Mas, em relação à expulsão do Williams, né, eu até concordo que na letra fria do lance, né, a expulsão é injusta até pelo contexto da falta. Mas o lance em si, interromper o contra-ataque, etc., era natural que aquilo pudesse acontecer. Né? Ainda que, como o Cid estava falando, nem tenha sido a intenção, tenha sido ali uma fatalidade. Agora, o primeiro cartão, né, que é por motivos disciplinares, inclusive tem a expulsão do Fabrício também foi motivada por motivo disciplinar, aí não dá. Jogadores experientes precisam evitar esse tipo de cartão, até porque o Williams é volante, pode precisar matar um contra-ataque eventualmente, gastar esse direito, entre aspas, de ter um cartão, né, num lance disciplinar, jogando bola para longe, é besteira, né? Não vai agregar, vai complicar a possibilidade dele de atuação em campo. O Azul de Minas está dizendo que acha que Fabiano e Paulo André devem ser mantidos para a temporada que vem, mas que o Charles não. Ele acha também que o Ceará e o Júlio Batista, ambos com custo-benefício ruim, também não devem ficar. O Júlio Batista já teve aí revisão de salário e acho que ele vai ter que, aí quando voltar, já está disponível para o Mano Menezes, né? Não foi relacionado com essa partida, mas já está à disposição. Ele vai ter aí uma série pequena de jogos, é verdade, mas para mostrar algo que possa manter ele no elenco para o ano que vem. O contrato dele acaba agora no final do ano. Já o Ceará, né, a gente pode discutir aí, eu não sei qual que é o salário do Ceará, etc., mas acho que é um jogador que agrega tecnicamente ainda, um jogador importante, convive com lesões, é verdade, mas ele tem a ver com a idade, mas quando atua, agrega, e também uma liderança importante. Eu não acho que o Ceará é um jogador de custo-benefício ruim, não. Acho que ele, esse ano, por exemplo, como em 2012, que foi um ano de adversidade, tem sido uma peça fundamental para que o Cruzeiro possa sobreviver à pressão aí de ter que enfrentar uma luta contra o rebaixamento. O Wander Araújo, eu acho que no entendimento dele, quem vai ganhar espaço nesse grupo nos próximos jogos será o Gabriel Xavier, que ele tem futebol para armar o time. O Paulo César Costa dizendo que o Mano está com um início de trabalho muito bom, mas eles têm que atentar com jogadores de combate amarelados. A Débora Dias perguntando do Alisson, vamos falar do Alisson daqui a pouco então. Ela está dizendo que ele está devendo, que no Clássico não foi bem, marcou com o jogo contra o Vasco, mas não fez um bom jogo, parece que ainda não confia no físico. Eu vi muita gente criticando a atuação do Alisson no Clássico, eu não achei que ele fez um mau jogo no Clássico. Até em função do Cruzeiro ter ficado com um jogador a menos, etc. Perdeu o gol, é verdade, né? E acho até por isso que quando ele faz o gol contra o Vasco, ele não comemora. Porque a partir da falta dele ter perdido o gol contra o Atlético Mineiro naqueles duelos, se ampliou demais as críticas em relação à atuação dele. Prendeu a bola com o time com um a menos, fez bons dribles. Ontem, de fato, foi uma atuação apática. Contra o Vasco também fez o gol, mas não teve grande brilhantismo. Mas achei que tem muito a ver do jogo coletivo. Acho que o Alisson pode render mais do que vem rendendo nas últimas rodadas. Eu concordo. Mas também não acho que está devendo demais, que é uma vergonha o nível de atuação do Alisson nos últimos jogos. Você acha isso, Talvez? Que o Alisson está devendo nesse processo aí de recuperação do Cruzeiro nas últimas rodadas? Nada, que é isso? O pessoal, só porque o Alisson é o melhor jogador do Cruzeiro disparado, a cobrança ela vai na mesma proporção, né? Mas o pessoal tem que ter calma também, um pouco de calma, não cobrar tanto. Ele foi bem contra o Atlético, ele jogou bem, ele só não foi o craque, tipo, ele não foi aquele cara que decidiu o jogo. Contra o Vasco, fez um golaço, foi bem também, só que ele costuma às vezes ser disparado o melhor do time. Isso não aconteceu nos últimos jogos, mas ele também tem que estar preparado para essa pressão, né? Ele como
já vem ganhando esse papel de destaque já há um bom tempo, ele tem que estar preparado, ele não pode se irritar com essa cobrança do torcedor, ele tem que estar imune, tem que, né, fazer um trabalho psicológico aí, não sei, para não se abalar com esse tipo de crítica, né, porque faz parte. Os craques, você vê que o Cristiano Ronaldo ele já foi vaiado no Real Madrid, o cara que é um mito, uma máquina de fazer gol, é cobrado lá quando não vai bem. Então, infelizmente, a tendência do torcedor é essa, cobrar de quem mais rende. Ele pode sim melhorar, né, mas já estou feliz demais ele tá com essa sequência sem machucar, torcer para continuar assim até o final do ano, mas eu estou satisfeito com o desempenho dele, não tenho nada assim a reclamar não. Lógico que se puder melhorar, ótimo, mas ele não machucando eu já estou feliz. E concordando com a Débora aqui, né, eu acho que ele dizer que ele está devendo é uma palavra muito forte, mas o Tavani também está dizendo isso, ele pode render mais do que vem rendendo. Como a equipe, eu acho, como um todo, pode atuar melhor do que ele atuou contra a Chapecoense. Foi uma vitória. Em relação àquela jogada, eu tava lá no Mineirão, queria deixar meu comentário, já passou, mas eu acho que ele não foi fominha, não. Eu acho que o mérito maior ali foi do Victor, viu? Ele chutou bem, ele tinha condições de chutar, ok, a melhor opção seria ter passado a bola pro William, mas ele chutou bem, o mérito maior foi do Victor, que foi no cantinho pegar a bola, a jogada dele foi excepcional. Aí falar, o Alisson deixou de ganhar o jogo. Não, ele teve um mérito, ele fez uma jogada muito boa, driblou o zagueiro e tal. Tinha uma opção melhor? Tinha, mas daí a falar, ele entregou já é um exagero, complementando isso aí que eu disse. Agora, João. Ali, né? Pode completar, Cid. Desculpa, porque agora ficou polêmico. Aqui. Nesse lance especificamente, Talvans, eu achei que foi mais falha não, mas o lance podia ser evitado, porque, por exemplo, já tinha um jogador zagueiro lá em cima e se ele olhasse pro goleiro, já via que o goleiro já estava caindo pro lado, que ele fez a defesa, entendeu? Aí ele poderia ter tentado chutar antes, mas na hora que ele foi chutar, seria muito melhor se eu tivesse tocado, né, pro companheiro que estava embaixo, porque na hora do chute, você olha no replay, antes do chute o Vitor já estava caindo pro lado que ele fez a defesa. Mas é normal, igual vocês falaram aí, tem que lidar com essas críticas aí, ainda mais a torcida do Cruzeiro que é exigente, não pode ficar prejudicar psicologicamente, não, tem que manter o ritmo. Ontem especificamente também a Chapecoense insistiu muito no lado direito, que era o lado que estava dando cobertura. Toda hora ele estava lá ajudando a defesa, mas aí ninguém também fala nada. Tem que ter cabeça fria, o jogador tem que, não é só atacar também, tem que ajudar na defesa. Ontem eu achei que ele fez uma boa partida defensivamente, ajudou bastante ali o lado do Fabiano. O pessoal tem que ter um pouco mais de paciência com os jogadores no geral, João. E acho que no momento em que o clube vem obtendo minimamente os resultados que precisa, a gente individualizar a crítica é um pouco complicado. Mas em relação ao Alisson e esse lance, eu acho que a gente tem que entender que o Vitor fez uma excelente defesa e a gente só discute isso porque isso aconteceu. Né? O Alisson esteve muito perto de marcar o gol. Não foi ele debaixo da trave, chutou por cima do gol, qualquer coisa do tipo. Não, ele finalizou bem, finalizou com precisão. O goleiro teve o mérito de fazer a defesa. Era a melhor opção? Não. É evidente, vendo o lance depois, com calma, que ele tinha um companheiro livre e poderia ter feito o passe. Mas ele tem fração de segundo para tomar uma decisão como essa. Né? E confiante, diante do goleiro como ele estava, ele chutou. Né? Acho natural, longe de ser um absurdo ter desperdiçado aquela chance. Dói ver o lance, a gente fica lembrando, era só passar a bola, mas é um momento de decisão e a decisão dele acabou se mostrando equivocada, como poderia ter sido uma decisão hiper correta se tivesse terminado em gol. O Azul de Minas fala que estão falando no Barcos como opção de ataque do Cruzeiro, já que o Damião não ficará. O Damião é outro jogador, né, vai se aproximando aí o final da temporada. Não convenceu de fato, né, durante o tempo que teve aqui. O contrato acaba agora no final do ano, teria que ter uma nova negociação, tem que ver se o Cruzeiro tem interesse. Com o Mano Menezes participou muito pouco, ainda é cedo, eu acho, no final das contas, fazer esse tipo de discussão. Em relação ao Damião, é até difícil
já que tem questão contratual, etc., para se definir em relação também ao período dele e ao vínculo dele com o Santos, que está na justiça, e todas as confusões que a gente sabe que envolvem a situação contratual do Leandro Damião. O Mário Lúcio Vaz diz que o Mano está dando um posicionamento ao time, uma coisa boa, que ele tirou o Williams de perto da área do Cruzeiro. O Paulo César Costa pergunta se alguém tem notícia de quando o Júlio Batista e o Dedé vão voltar ao time. O Júlio já está à disposição, né? Pode participar, já tem participado até de atividades com os reservas, etc. Já pode ser uma novidade aí contra o Curitiba. O Dedé, né, segundo o Sérgio Freire falou essa semana passada, talvez em outubro aí esteja à disposição. Começou a correr um papo, né, na semana passada também, de que o Dedé só poderia atuar na próxima temporada. O Dedé fez um post no Instagram colocando a música da Aline Barros, Ressuscita-me, Precisa de um Milagre, etc. Gerou uma série de especulações, mas a versão do médico do Cruzeiro, né, a gente sabe que o departamento médico do Cruzeiro não dá oficialmente prazo de volta, é de que o Dedé eventualmente em outubro, né, de que provavelmente em outubro pode sim ficar à disposição. O Azul de Minas diz ainda, se confirmando uma situação estável, conseguimos uma vaga para a Sul-Americana. Vocês acham interessante a disputa dessa competição? A questão da Sul-Americana hoje é a seguinte, né, até quem sobe da Série B tem potencial de jogar Sul-Americana. E mesmo caindo, é possível jogar Sul-Americano. Né? Tudo depende do arranjo da Copa do Brasil. Por quê? Na verdade, a Sul-Americana ela habilita 6 equipes, né, que não chegam às oitavas de final da Copa do Brasil, né, a partir da classificação do Campeonato Brasileiro. Então, nas oitavas da Copa do Brasil tem 16 equipes. Se as 16 equipes que chegam às oitavas de final da Copa do Brasil são os 16 primeiros colocados do Brasileirão, né, e há um chaveamento que favorece que sejam 13, 14, 15 delas que alcancem essa situação, só que vão para a Libertadores serão 5, por exemplo, a gente passa a ter 6 vagas, né, para serem preenchidas pelo 17º, pelo 17º que ele caiu. Então, para os 4 que subiram, e o primeiro e o segundo que caíram. O 17º e o 18º. Então, não existe classificação para a Sul-Americana mais. A priori, todo mundo que permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Bahia jogou Sul-Americano esse ano, tendo caído ano passado, por exemplo. Todo mundo que permanecer na primeira divisão esse ano e foi eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil, tende a jogar a competição. Já que o normal é que os 16 primeiros colocados da Copa do Brasil sejam equipes da primeira divisão ou da segunda divisão no máximo. É interessante jogar Sul-Americana? Eu acho que significa antes sair da Copa do Brasil. Eu prefiro a Copa do Brasil. Infelizmente o sistema como não transforma a Sul-Americana numa competição interessante. Agora, vem 2016, primeiro semestre é ruim, aí a Sul-Americana vem como recompensa e é um caminho para Libertadores, recompensa pela incompetência, né? Mas é um caminho para Libertadores e é uma competição interessante, internacional e por aí vai. A Débora disse que ontem o Mano não falhou só no atraso da substituição do Williams. Alano e Alisson não estavam bem e ele demorou demais para mexer. Acho que é um pouco preciosismo, o time vencendo por 2-0, a necessidade de mexer não é tão evidente assim. O Alano e o Alisson tiveram atuações regulares, eu acho que são atuações ruins, não estavam comprometendo, deixando na cara que o time não iria vencer, mas o time teve até dificuldade em ter posse de bola, em ter capacidade de criação. Então não é só o setor ofensivo que estava comprometendo nesse sentido. O Cruzeiro finalizou apenas 5 vezes. Tem a ver também com o domínio do meio campo e a Chapecoense atuando como mandante, a proposta de jogo do Cruzeiro ser uma proposta de contra-ataque em relação à partida de ontem. Para você, Sidney, em relação até a atuação do Alisson e do Alano agora também. O Alano também teve, né, houveram algumas críticas à atuação do Alano. Para você, o Mano devia ter tirado eles antes da partida, eram jogadores que estavam comprometendo, é um pouco da proposta do jogo do Mano Menezes como visitante. E vou citar o Mano aqui mais uma vez. O Mano disse o seguinte, isso já há algumas semanas ele tem repetido isso. Quando você chega numa equipe, inicia um trabalho, acertar o setor defensivo é mais fácil do que acertar o setor ofensivo. O setor ofensivo demanda criatividade, treinamento e por aí vai.
Alano, Alisson treinaram muito pouco juntos até hoje. A verdade é essa. E a defesa, sendo a prioridade de uma equipe em formação, o Cruzeiro entrou novamente no processo de formação, é indiscutível isso. Não acho que é natural essa proposta de jogo. Atuando na Arena Condá contra a Chapecoense, que é uma boa mandante, acho que o Cruzeiro fez aí uma opção acertada e que os jogadores não comprometeram, né? O ataque não foi bem, o Cruzeiro dependendo do Fabiano e jogou contra para vencer. Mas não acho que ficar individualizando isso agora é o momento, não. Quero saber a sua opinião, né, em relação à atuação do Alisson, do Alano. O Cruzeiro deveria ter tentado algo diferente, o Gabriel Xavier, por exemplo, ou um pouco dessa... Isso tem um pouco a ver com a proposta de jogo do Cruzeiro atuando fora de casa na Arena Condá. E além do mais, o Cruzeiro estava com a menos também, né, João? Aí, inclusive, ele fez... Eu gostei das alterações que ele fez. E é aquele negócio, se ele... Igual, por exemplo, eu estava jogando com 3 ali na marcação, né, considerando o Cabral um volante. Se ele tira, por exemplo, o William, que estava sozinho lá na frente, ia falar, o técnico é retranqueiro, que não sei o quê. Então sempre vai ter esse debate para contestar a mudança do treinador. O nosso companheiro Vander Araújo até comentou aqui com a hashtag Rádio GDG que essas modificações básicas aí que o Mano está fazendo prova que não conhece muito bem o elenco. Eu concordo também, não tem muita opção para poder mudar. Talvez eu teria evitado o Marquinhos, colocado o Gabriel Xavier, mas não tem a mesma postura tática, né? Vamos falar assim, não volta para marcar igual o Marquinhos volta. Eu achei a mudança boa, até porque estava com um a menos, não tinha muita opção para poder mexer e felizmente deu certo as mexidas dele. A gente conseguiu segurar bem ali, não levar muito perigo do time catarinense. E sobre o Alisson eu já tinha comentado, né, que ofensivamente ele ficou devendo, mas também porque o time ficou atacando mais pelo lado esquerdo, né? E o Alisson jogou ontem pelo lado direito. E para defender foi o contrário. A Chapecoense atacou pelo lado direito nosso e o Alisson ajudou na defesa. Então, para mim, o Alisson foi bem na partida também, não prejudicou não. Claro que poderia ter jogado melhor, mas foi dentro do esperado. Não comprometeu a equipe. Agora a gente não pode deixar de pontuar que delícia que é conduzir um debate, né, onde a gente faz críticas individuais ao time depois de uma vitória, né? Ou seja, fulano pode render mais, ciclano pode render mais, porque isso dá uma segurança em relação à briga contra o rebaixamento, em relação ao que esse elenco pode fazer. A gente está discutindo uma vitória, né, e a Débora e outros ouvintes aqui pontuando falhas individuais, atuações abaixo da média, né? Ou seja, a gente acaba achando que esse elenco pode fazer mais. Daí para 11 rodadas aí o Cruzeiro conquistar 3 vitórias, eventualmente 4 vitórias para garantir a sua permanência na Série A é uma situação ainda administrável, né, que a gente pode lidar aí com alguma tranquilidade, não é um momento para desespero, né? O Cruzeiro não tem, por exemplo, contra o Curitiba no domingo, uma final de campeonato. É uma semifinal, é um jogo importante, é um jogo que pode significar aí um alívio maior, significa também manter o Curitiba próximo da zona de rebaixamento que ele deixou nessa rodada, mas o Cruzeiro precisa de 3 ou 4 vitórias, independente se elas forem contra o Curitiba, se forem contra Grêmio, independente contra quem for. Mas quanto mais cedo elas vierem também, a gente tem aí a possibilidade de iniciar o planejamento para 2016. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte em primeiro lugar, mais uma vez, seguido por Contagem, Divinópolis, Montes Claros, Franca, Goiânia, Porto Seguro, Uberlândia, Salvador, Patos de Minas, Uberaba, São Luís no Maranhão, Sumaré, Três Corações, Brumadinho, São Paulo, Atibaia, Carmo do Rio Claro, Caldas Novas, e a audiência internacional hoje recheada, né, com audiência em Nova Delhi, na Índia, Brooklyn, Norte Fort Myers e Framingham, nos Estados Unidos. O Thiago Cruz disse que o Alisson foi bem taticamente ontem, que é preciso ter mais calma com o garoto. O Arthur Antunes está dizendo que quando escuta Cruzeirense falando do Alisson, que foi mérito do Vitor, ele manda palavrão aí, deixa eu ver no final. O João Gabriel falando que o Cabral saiu machucado ontem, se alguém sabe se foi grave. A priori é só desgaste, né? Foi a versão básica do Cruzeiro, mas na representação amanhã pode ser que algum exame possa acusar alguma coisa. Mas a priori não tem motivos para a gente se preocupar com a situação
do Ariel Cabral. Vamos falar agora de Cruzeiro e Curitiba na reta final já do nosso programa, o próximo compromisso do Cruzeiro. Mas antes eu lembro que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. O Cruzeiro vai enfrentar nesse final de semana, no domingo, 18h30, mais uma vez esse horário, o Cruzeiro vai enfrentar o Curitiba, né, no Mineirão. O Cruzeiro vai ter agora uma sequência de 2 jogos no Mineirão. E o Cruzeiro joga nesse domingo contra o Curitiba. Depois o Cruzeiro vai ter um tempo aí também de preparação, mais uma semana de preparação, para enfrentar o Grêmio no outro final de semana, ganhando aí um período maior de treinamentos. O Curitiba é o 14º nesse momento da competição, uma posição atrás do Cruzeiro, os mesmos 33 pontos, mas são 8 vitórias, uma vitória a menos, 9 empates e 10 derrotas. A gente perdeu pouco. O Flamengo, que é 6º colocado, perdeu 12, por exemplo. O Curitiba venceu muito pouco também, né? O mesmo número de vitórias da Chapecoense, que está abrindo uma zona de rebaixamento. Fez 21 gols, não é o pior ataque do campeonato, mas é um dos piores ataques do campeonato. Joinville com 18, Vasco com 16, Chapecoense com 20, são os que fizeram menos, e sofreu 25. Aí que a conta também é um pouco complicada. Curitiba tem uma defesa melhor que o Atlético Mineiro, que sofreu 28, igual a do Grêmio, que sofreu 25, melhor que a do Palmeiras, que a do São Paulo, que a do Flamengo, que a do Inter, que a do Santos, que a do Paranaense. Ou seja, jogo contra o Curitiba tem cara de 0x0 ou de 1x0, né, para alguém. Vai ser um jogo, então, que se desenha complicado, em função da reação atual do Curitiba. Nos últimos 5 jogos, o Curitiba venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1, vem com 2 vitórias seguidas, né, no Clássico, no Atletiba e contra o Flamengo, as duas com autoridade, onde o ataque voltou a marcar, né. E por que eu estou dizendo isso? Na semana passada eu falei que o jogo contra o Vasco, em função do momento do Vasco, era complicado. Em função do momento do Curitiba, o jogo do domingo também não é dos jogos mais fáceis. Mas o Curitiba não vai ter Henrique Almeida, né? O Henrique Almeida é o artilheiro do Curitiba no campeonato, 5º lugar na artilharia com 8 gols, tem feito gols todos os jogos nessa reação do Curitiba. Não vai ter o Lúcio Flávio também, ou seja, o Curitiba vai ter desfalques importantes. O Gladiador, né, o Kleber Gladiador vai passar por teste físico, saiu machucado também. O Curitiba tem problemas. Aí, ao contrário, vai ser o nosso rival no domingo que vai ter uma lista de desfalques importante. Vencer domingo é importante, talvez. Mas eu acho que a torcida precisa entender 2 coisas nesse momento. Primeiro, como vencer domingo é importante, o comparecimento tem que ser em peso e o apoio tem que ser durante os 90 minutos. Agora, a cautela de entender, são 3 ou 4 vitórias, independente da vitória vir no domingo. O Cruzeiro precisa vencer 3 ou 4 jogos, não necessariamente no domingo. Vai ter um adversário em processo de recuperação, mas bastante desfalcado. O favoritismo é nosso, não talvez. Claro, claro. Você falou muito bem, mesmo o torcedor tem que ter essa consciência, mesmo que aconteça, né, o inesperado, o Cruzeiro perca no domingo, né, não pode desesperar, né, teremos mais 10 jogos, né, para conseguir 3, 4 vitórias, é suficiente, né, não precisa de ter nenhum desespero, mas, mano, vamos contar com a possibilidade de vitória, já que o Curitiba é o líder do retorno, se eu não me engano, já vem embalado, mas vem também desfalcado, né, esse Henrique, o Henrique, o atacante dele, está sendo um destaque do time, está fazendo gol direto, então o fato dele ficar de fora já ajuda bastante o Cruzeiro, e o time do Cruzeiro vai estar descansado. Eu acho que o William, o Alisson podem fazer a diferença, vão estar 100%, né, vão estar 100% para jogar. Eu acho que a gente tem tudo para ganhar, só o time não pode fazer aquela coisa, fez um gol, agora vamos controlar o jogo. Não pode, na situação que está, tem que buscar fazer o segundo, o terceiro, que senão não ganha. A gente viu com o Atlético ali, o sufoco que foi para segurar a vitória, a gente acabou não conseguindo, né? Por pouco também não tomou a virada. Contra o Vasco foi a mesma coisa, o time que estava ganhando, né, ao invés de abafar, de tentar fazer o terceiro para acabar com tudo, não, tomou outro. Não pode acontecer, porque quando está em situação complicada, assim como o Cruzeiro está,
as coisas parece que a zica se torna mais forte, né? O buraco negro, né? Parece que vai atraindo. Então, no final, a torcida fica tensa, o time fica tenso e acaba contribuindo, né? Conspirando assim para tomar um gol no final. Não pode acontecer, tem que jogar para fazer um resultado 2-0, 3-0, nem que seja para ganhar de 1-0, mas pelo menos ter a mentalidade para jogar firme o tempo todo, para não tomar gol no finalzinho, porque é doloroso demais. Deus me livre. E atuar com inteligência, né? É um Curitiba que sabe que na atual circunstância, onde ele conseguiu sair da zona de rebaixamento, empatar nem é o pior dos mundos, né? Então o Cruzeiro vai ter aí que precisar do apoio da torcida e entender que é um dos jogos dos 11 onde ele precisa obter essa vitória, para ser 3 ou 4 vitórias, né? Não dá para transformar em decisão de campeonato. O pensamento tem que ser esse: vencer é importante, mas a gente tem que entender, se eventualmente um tropeço vier, como foi no caso do Vasco, que não tem nada perdido. O Cruzeiro é 13º colocado, né? No mínimo, Curitiba, Avaí, Goiás, Chapecoense, Figueirense, Vasco e Joinville estão mais ameaçados. Fluminense e Sport estão na nossa frente, né? O 12º e 11º, os dois, né? O Fluminense não vence há 5 rodadas, o Sport vencia 1 em 5 rodadas, o Atlético Paranaense, que é o 9º, pouquinho acima do Cruzeiro, não vence há 6 jogos, né? Então, além dessa galera para baixo, ainda tem gente querendo acima da gente falando, quer ir para essa briga. Então é momento de tranquilidade, sem criar um clima de guerra desnecessário, mas vencer é fundamental. Porque sem vitória, aí a galera vai aproximar, aí o pessoal que está vacilando dispara, e o Cruzeiro acaba entrando novamente de peito aberto nessa briga, que ontem deu uma respirada com a vitória. A Débora Dias está dizendo que a substituição não era nem em função de comprometer o jogo, mas porque os jogadores estavam cansados, que o Alano estava claramente cansado, que com 2-0 ele poderia sair. O Paulo César Costa dizendo que domingo tem que ser uma guerra, que é um jogo para não dar permanência na primeira divisão. Se não for domingo, a gente vai garantir isso mais para frente, tenho certeza, mas estou bastante confiante nessa vitória de domingo. O Sidney está aqui batendo papo com a Azul de Minas sobre a Sul-Americana, falando que queria que a Sul-Americana fosse valorizada pelo Cruzeiro, né, que é mais fácil de ganhar que a Copa do Brasil. Eu só acho, né, Sidney, que em relação a isso, ela significa também uma eliminação nas 3 primeiras rodadas da Copa do Brasil. Ou seja, cair para um time de 3ª divisão, né, na Copa do Brasil, né. Ela vem precedida de um vexame, né. Se isso acabar acontecendo, a gente vai passar por isso, né, e acabar pensando numa competição que eu concordo. Eu acho que é mais fácil vencer a Sul-Americana do que a Copa do Brasil, e é um título internacional. Mas almejar a Sul-Americana, que é algo que envolve um tropeço anterior, um vexame anterior, isso eu ainda não consigo fazer. O Thiago Cruz diz que o jogo de domingo é vital para a nossa caminhada, para nós do Z4. Nossa apaixonada torcida vai abarrotar a Toca 3 e venceremos por 2-0. E para você, Sidney, em relação a esse duelo contra o Curitiba, né, e um adversário que vem mostrando reação na competição. Tem desfalques, como eu mencionei agora há pouco. O Cruzeiro joga em casa, tem retorno de jogadores importantes também, mas vive aí ainda em definição do campeonato. É um adversário direto. Como você projeta essa partida contra o Coxa desse domingo? A partida, sou obrigado a discordar do que você falou, João, a respeito dos jogos, na questão de ser final, porque o Campeonato Brasileiro eu vejo ele assim: todo jogo, todo confronto é uma final. Partida de ida e volta com 18 jogos de intervalo entre um confronto e outro. E se você pensar assim, for tipo eliminando um time de cada vez, aí e for regular, vai bem no campeonato. E contra o Curitiba, o pessoal aí pode estar achando que vai ser fácil, mas não existe, né? Já virou clichê isso aí, não existe jogo fácil. Ainda mais contra o Curitiba, que está bem no segundo turno. No segundo turno ele tem 15 pontos e o Cruzeiro tem 11. Apesar dessa reação aí com o Mano, o Cruzeiro ainda não conseguiu pontuar o mesmo que o Curitiba, por exemplo. E o Curitiba está jogando muito bem, jogou bem contra o Flamengo, que tem uma equipe muito boa ofensivamente. É claro que o goleiro, né, o Flamengo teve muita chance naquele jogo, naquele confronto direto. Mas os jogadores vão ter que ser mais eficientes, né? Chegou lá na frente, tem que aproveitar.
E o que me deixa animado para esse jogo é a ausência de jogadores importantes, igual você falou aí, João. O Henrique tá fora, né, que vem fazendo gol, o Kleber tá fora também, Lúcio Flávio fora. A melhor notícia é essa, porque Lúcio Flávio tem aquele típico jogador que cadencia o jogo, manda no jogo inteiro lá, faz a festa na defesa, e aquele tipo de jogador para fazer um gol de falta no Fábio. É aquele personagem, eu já vejo direitinho. Infelizmente ele tá de fora, isso me deixa mais animado também. E esse negócio, igual vocês falaram, de fazer gol e segurar, a gente tem péssimas recordações, né? Até nesse biênio aí do 2013, 2014 com o Marcelo Oliveira, não dava muito certo. A gente cansou de criticar isso, apesar que muitas vezes não foi ele que mandava o time recuar. E o time fez 1-0, tem que continuar pressionando, falando, tentando o segundo, o terceiro, para poder ficar mais seguro. Igual o Mano já falou nas entrevistas dele, que com a bola no ataque, é uma coisa óbvia, né? Com a bola, quanto mais longe da defesa, melhor. E é isso aí, tem que ir com o apoio da torcida, que com certeza vai marcar a boa presença no Mineirão. Vai dar para pressionar bem lá e conseguir uma boa vitória para faltar só mais 2 para garantir a permanência. É isso aí mesmo, a gente tem que estar confiante para esse domingo. O Ayrton Fonseca está dizendo que a semana de treinos e a pausa por 10 dias no Brasileiro, que vai ter aí à frente, será um bom tempo para o Mano poder melhorar o time, sem sombra de dúvida. Então a gente vai aproximando da reta final aqui, já vou passar a bola para você rapidinho aqui, para você deixar sua despedida aos nossos ouvintes, agradecer pelo prazer mais uma vez de poder fazer esse debate com você, sempre muito gratificante, né, a gente poder ter essa conversa aqui com a torcida cruzeirense, e pedir, claro, que na sua despedida você faça também o seu palpite para Cruzeiro e Curitiba desse final de semana. Uma boa noite, meu. Boa noite, João, boa noite, Sidney, boa noite para a torcida do Cruzeiro, né, complementando aí com o que você pediu para falar, eu acho que o Cruzeiro vai exterminar o fantasma da Série B com 3-0, retumbante, uma atuação muito boa, festa, a gente vai exterminar esse fantasma e a partir daí é só alegria. Ano que vem a gente vai voltar a ter aquele Cruzeiro que a gente está acostumado a ver, que é o Cruzeiro que briga por títulos. No mais, só um comentário que eu não falei em relação a Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu sou muito mais Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi muito valorizada com a entrada dos brasileiros que estavam na Libertadores, né, ganhou mídia, acho que está rendendo mais dinheiro, a torcida, né, compra mais a ideia da Copa do Brasil com essa competitividade, com esse nível de competitividade que está tendo agora. Então eu sou muito mais a Copa do Brasil. No mais, boa noite para todo mundo e fechado com o Cruzeiro. A torcida continue sendo espetacular como está sendo. A gente vai sair dessa e vai se dar muito bem aí no ano que vem novamente. Valeu, abraço. Isso aí, abraço, Talvanes. Vou passar a bola já para o Sidney também, fazer a sua despedida também, o seu palpite, Sidney. Não esquecendo aí de agradecer também a você por mais uma participação, mais uma vez engrandecer o nosso debate também. Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, Talvanes. Paulo, obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite também para China Azul, marcando presença aí na participação. Sempre prazer participar do programa, poder representar o torcedor, nesta rádio que é de torcedor para torcedor, é um espaço democrático, e gostaria de agradecer também já a participação do pessoal no tempo real que eu venho fazendo aí, o pessoal vem cornetando, participando, muito boa a interação. Só para fechar, esse tema é polêmico, mas só para fechar a Copa Sul-Americana, tem os encontros, né? Mais fácil de ganhar, mas também tem a questão de viagens e tal, que é mais longa, levar um programa todo para discutir isso aí. Mas é foda também você entregar um jogo na Copa do Brasil, é complicado também, né? E a torcida não tem muita paciência, né? Perder o jogo, quer mandar o treinador embora e tal, é complicado. Já a respeito do jogo contra o Curitiba, eu acho que vai ficar uns 2-1, vai ficar de bom tamanho, né? A defesa vai acabar uma hora, bom ser pessimista, né? Que aí o que vier de bom é lucro, é aquele esquema, né? Confiante, né? No geral, tô confiante com esse time do Cruzeiro aí, até não somente pela pontuação, pela estatística, né?
Porque, por exemplo, o Cruzeiro tá pior não, né? Tá com menos pontos que o Curitiba no retorno. Mas se você parar pra ver, esses 8 primeiros jogos, esses 8 jogos do segundo turno, se você comparar com os 8 primeiros jogos do primeiro, no primeiro turno a gente, com o mesmo adversário, só que comando invertido, tinha feito só 8 pontos. Quer dizer, o time tá melhor do que no primeiro turno. Apesar do time estar vacilando, o time tá melhor e tem mostrado, como a gente comentou aí, que os jogadores podem render mais do que vem rendendo. Então a torcida tem que continuar abraçando o time, apoiando os 90 minutos, que a festa linda que o pessoal tá fazendo lá no Mineirão, tá sem destaque no mundo inteiro e tá ajudando o time no jogo. Bom, é isso aí, confiante para permanecer longe do Cruzeiro e o Cruzeiro, time do povo, fechado com o Cruzeiro sempre. Abraço a todos. É isso aí, Sidney, valeu mais uma vez, abraço mais uma vez. A Débora Dias está lembrando aqui que o Negueba também não vai jogar. É verdade. Em relação ao Sul-Americano, a gente colocou essa polêmica hoje. O Ceará tentou esse ano uma coisa interessante, mas ele tentou muito em cima da hora, aí ficou complicado, não conseguiu. Ele entrou no STJD para que ele pudesse usar as duas vagas, a vaga da Copa do Brasil e a vaga da Sul-Americana. Ele conquistou as duas no campo. A da Copa do Brasil, por ter avançado as 3 primeiras rodadas, e a da Sul-Americana por ter colocando Portugal, da Sul-Americana por ter sido campeão da Copa do Nordeste, né, porque o campeão da Copa do Nordeste tem uma vaga. O STJD chegou a deferir positivamente o pedido do Ceará, mas aí deve ter tido alguma negociação de bastidores, etc, e o Ceará acabou abrindo mão da vaga. Seria para mim interessante demais se o Cruzeiro, classificado às oitavas da Copa do Brasil, pleiteasse entrar na Sul-Americana, e enquanto tivesse convivendo as duas competições, quarta-feira à noite, rodada de Copa do Brasil e de Sul-Americana, disputar a Sul-Americana com um time alternativo, né? Como o São Paulo jogava a Copa Conmebol com um time alternativo. Tudo bem que a Copa Conmebol era a terceira competição do continente, o São Paulo botava time alternativo na Conmebol para jogar a Supercopa, que era a segunda competição mais importante, né? Mas o importante e o interessante era fazer algo do tipo. Acho que é possível fazer isso, né? E até porque as primeiras fases da Sul-Americana, a primeira fase é nacional, é verdade, costuma ser um adversário nacional um pouco mais qualificado que os times de segunda linha do Equador, da Colômbia, que eventualmente vêm a partir das oitavas de final. Então, tentar fazer isso, porque aí você sai das oitavas de final da Copa do Brasil, como o Cruzeiro saiu esse ano, e não tem a Sul-Americana para jogar, né? Aí eu acho isso um problema. Acho que o Cruzeiro, se conseguir ano que vem avançar as oitavas de final da Copa do Brasil e tiver índice para poder jogar a Sul-Americana, deve entrar com um recurso desse tipo, caminhar para isso, para poder disputar as duas competições, uma com um time alternativo. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade, não sair de casa, e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Lembro ainda que o Guerreiros em Debate vai ao ar segunda-feira às 21 horas da noite. Ele é feito ao vivo, mas ele também é gravado. 21 horas da noite é bom, 21 horas sempre será à noite. E ele também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se você quiser indicar para alguém, é só acessar daqui a pouquinho a radio.guerreirosgramados.com.br, que vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis já a gravação de todos os programas feitos em mais de 2 anos de programa, 3 anos, aliás. Tem entrevista recente com o Bruno Vicentim, ídolos históricos do Cruzeiro, Palinha, Marcelo Ramos, Gotardo, Adilson Batista já estiveram aqui com a gente, o pessoal do Sada Cruzeiro, o Bruno Soares e o Marcelo Melo, tenistas, que infelizmente não tiveram um bom desempenho nesse final de semana na Copa Davis, mas fazem, né, um bom papel pelo Brasil e no circuito mundial da ATP, levando a bandeira do Cruzeiro no coração, os dois cruzeirenses. Tudo isso e muito mais você encontra na radio.guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui então, convidando vocês a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiros Gramados. Domingo, 18h30, tem pré-jogo, tem tempo real no Twitter, no Facebook, no Google Plus, no Instagram. Tem também pós-jogo no site, tudo de Cruzeiro e Curitiba às 18h30. E ao longo da semana
colunas diárias atualizadas, sempre com informação sobre o nosso Cruzeiro no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima segunda. Programa Guerreiros em Debate. Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense. Dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas e na quinta, às 23 horas. Um debate com a participação dos internautas, comentaristas e sempre um convidado especial em um bate-papo descontraído sobre o Cruzeiro e o mundo da bola. Guerreiros em Debate. Participe entrando no site radio.guerreirodosgramados.com.br, pelo Twitter, @GDosGramados, #RádioGDG. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br.